as suas divisões internas, me refiro aqui à ótica de uma reforma estrutural do sistema judiciário brasileiro. Sim, mas é que assim, deixa eu chegar aqui no terceira velocidade. O direito penal de terceira velocidade é a ideia de que certo tipo de brasileiro, para certo tipo de crime que ele comete, ele deveria ter um estatuto ou um status diferente, em que o direito será rápido contra ele e vai puni-lo de maneira muito dura. Portanto, não apenas as punições, né, o direito penal será muito rígido contra ele, as penas serão graves e duras, mas o Código de Processo Penal, as leis de execuções penais, elas também serão alteradas de modo a que o direito seja veloz contra ele. É essa alteração nesse sistema legal que vai passar justamente no processo penal e no direito penal que passa pela ideia do direito penal do inimigo, que é estabelecer quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Ó, vou entender o faccionado, o membro de uma facção que não reconhece a autoridade do Estado brasileiro sobre ele, que atua de maneira sistemática em corromper e subverter as leis e que comete crimes e viola recorrentemente, estou falando aqui de 3 décadas de violações de direitos humanos consistentes e que tomam o território brasileiro, essas figuras terão um status diferenciado, em que o direito será rápido e muito punitivo. Nós temos que adaptar a legislação brasileira para esse contexto. Porque sem este contexto, o combate ao crime organizado vai estar de uma maneira muito maluca, que é eu tratar um faccionado como um cidadão comum titular de direitos. Um sujeito que eventualmente comete um crime, é um sujeito normal, que não é um faccionado, esse sujeito tem que ter uma legislação dura que puna ele. Agora, um faccionado, ele tem um status diferente. Esse status diferente, que é a ideia do direito penal do inimigo, é o que nós precisamos inserir na nossa legislação. De certa forma, é o conceito aplicado em El Salvador. E é o conceito aplicado, de certa forma, em El Salvador, é o conceito aplicado, e nunca irão reconhecer, né, mas de certa forma torta aqui no Brasil, no próprio inquérito do Alexandre de Moraes. A ideia do inquérito do Alexandre de Moraes é aplicar quem é o inimigo, meio que o bolsonarista é o inimigo, o direito contra ele é rápido e a punição é muito dura. Tá? Foi o que fizeram com as facções também em El Salvador. A ideia de atribuir a elas, olha, as pessoas que pertencem a essas facções, o direito para elas será diferente. O modelo de direita do MBL é o Nayib Bukele? Não necessariamente. O modelo de direita para nós é um modelo que dentro de um conjunto de valores que busca resgatar uma alma brasileira, a parte fundamental e a parte virtuosa da alma brasileira, uma direita que nesse sistema seja conservador do que é bom para o Brasil, aplique ideias brasileiras e soluções brasileiras para problemas efetivamente brasileiros. Então, o que o Bukele fez tem muito mérito em muitas áreas, mas temos que entender que é um país muito pequeno, né? Um país minúsculo. O Brasil é um país de dimensões continentais. A aplicação do direito penal do inimigo vai estar numa circunstância profundamente brasileira. Então, a lógica própria nossa de enfrentamento a eles vai se dar dessa maneira também. Não é perigoso que um Estado, como é o caso do Brasil, em que se repetem, se sucedem tentativas de golpe ou quarteladas, estabeleça como parâmetro ou como precedente o estabelecimento de inimigos condicionados juridicamente? Não, eu não acho. Eu acho que nós não temos que, por conta do drama Bolsonaro, ou por conta de uma história realmente repleta de quarteladas, nós não temos que, vamos dizer, ter medo de enfrentar um inimigo que mata brasileiros todos os dias. Nós temos um problema que é dramático. Nós naturalizamos, e esse é uma virtude e um defeito brasileiro, que a gente naturaliza o que é bom e o que é absurdo. Então é uma nação que ela aceita que uma cidade como São Paulo tenha favelas aos montes e crianças pedindo dinheiro na rua, e a gente acaba naturalizando e achando que aquilo é parte do nosso corpo social. Nós não podemos achar que o crime organizado é parte desse corpo social. Então, medidas muito duras terão que ser tomadas, e não é porque algumas vezes tentaram quarteladas e se utilizaram, vamos dizer, não só da lei, mas das Forças Armadas e das forças de segurança para descumprir a lei, que nós teremos que ter medo de enfrentar essa guerra, que para mim é a guerra da nossa geração. Nós estamos conversando aqui com o coordenador nacional do MBL, presidente do Partido Missão, Renan Santos. Ainda sobre El Salvador, ali, a pretexto de combater o crime organizado, existem uma série de denúncias relativas a direitos humanos, no caso que Bukele teria, no meio da ação contra as facções, contra os grupos criminosos que de fato atuavam em El Salvador, prendido inimigos políticos. Isso não é uma margem para um ponto de interrogação sobre os efeitos colaterais danosos de tal política? Ainda mais se nós considerarmos, no contexto brasileiro, o grau de penetração do crime organizado nos, inclusive, grupos oficiais que combatem o crime?
Eu concordo com você, e eu não duvido que, ainda mais um estado que historicamente é muito falho, como o estado de El Salvador, uma república, vamos dizer, uma das regiões mais conturbadas em termos de direitos humanos e democracia, que é a América Latina, né, que não tem esse tipo de coisa, e também não estou aqui fazendo uma defesa integral, não só do programa do Bukele, mas da pessoa do Bukele. Eu acho que o programa dele tem um acerto de ser muito duro e incisivo no combate ao crime, e isso apresentou resultados que são inegáveis. E eu acho que a situação, a dramaticidade da situação brasileira demanda soluções similares. Acho que se nós perguntarmos para qualquer brasileiro na rua, ele acredita que nós precisamos ter essas soluções. E por mais que não seja um defensor de Vox Populi, Vox Dei, porque as pessoas, e a maioria, ela comete erros e equívocos, eu acho que o homem público e uma liderança pública tem que topar fazer esse enfrentamento dramático. Temos que entender que o poder público e as polícias e os agentes do Estado são falhos, que necessariamente, tá, nós teremos que lidar com dificuldades e erros que vão acontecer, de uma operação policial que pode ter uma vítima injusta, até uma injustiça no sistema penal, mas dito isso, nós não podemos fugir da responsabilidade histórica, que é basicamente o cumprimento da Constituição. O cumprimento da Constituição é garantir o direito à vida e a integridade do território brasileiro. Falar um pouco sobre política. Sair da segurança e falar sobre institucionalidade. Me parece necessário esse tema e eu gostaria de saber, da parte do MBL, portanto, do Missão, como é que ele vê a dinâmica das relações entre os três poderes, ainda mais nesse momento em que há uma hiperconcentração de decisões no Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, uma hiperconcentração de recursos no legislativo. O executivo não está exaurido e esvaziado em detrimento a esses dois poderes? Como